Tudo bem? Muito boa noite para você. Boa noite, Goiás. Mais uma vez, estamos chegando, como eu costumo dizer, para levar até você informações muito úteis para a sua vida no dia a dia. E essas informações que a gente vai levar até você no dia de hoje são importantíssimas porque são sobre eleições. Estamos em ano de eleição e é bom que você, telespectador, você eleitor, tanto quanto algum eventual candidato, nesse momento pré-candidato, você tem interesse, vai ter interesse em saber o que é que pode, o que é que não pode fazer nessa eleição. Até porque a tal da Lei 9.504/97 estipula muitas coisas e também as normativas, né, do Tribunal Superior Eleitoral também chegam para fechar cada vez mais o cerco em torno daquilo que pode e em torno daquilo principalmente que não pode. Muito bem, a gente vai fazer essa entrevista não especificamente sobre muitos detalhes sobre isso, mas eu quero falar muito mais sobre o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral, né, que a cada 2 anos se movimenta, se organiza para fazer com que as eleições obedeçam um maior rigor absoluto, embora, infelizmente, isso nem sempre seja possível. E nos tempos de inteligência artificial, a dificuldade vai ser, com certeza, muito maior. Mas eu quero saber do trabalho do Tribunal Regional Eleitoral, como é que é feito esse trabalho, que expectativas, que perspectivas existem para que a eleição transcorra, tomara, na mais absoluta tranquilidade, sem fake news, sem agressões, sem violência, sem nada de ruim. Muito bem, a gente recebe aqui, para meu prazer, o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Ele que tem uma vasta folha de serviços prestados à Justiça e agora assumiu, dias atrás, assumiu essa presidência do TRE. E eu estou tendo o prazer de conhecer pessoalmente, eu tenho certeza que você também vai gostar, tanto quanto eu tive ótimas impressões dele, o desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga. Tudo bem, presidente? Boa noite. Boa noite, Paulo. Prazer enorme estar aqui com você, à sua disposição e disposto a responder todas as indagações que te inquietarem. Tem alguns que inquietam mesmo, viu, presidente? Mas tem perguntas também que inquietam o nosso telespectador, como o senhor imagino que deve saber, esse programa é interativo. Então, desde 1991 eu faço isso. Na época era através de telefonemas em que o telespectador fazia, tinha telefonista que anotava e eu lia. Depois veio o fax, sabia? Eu fazia o programa com fax ao meu lado e ele não parava de desenrolar aquelas inúmeras páginas que vinham. Então essa interação é a marca, né, do nosso jornalismo, do meu jornalismo pelo menos. E hoje eu estou com uma coisa muito absolutamente facilitadora para isso tudo, que é o celular, que é o smartphone. Então você pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, que está aí na tela, olha lá, 98200-3223, 98200-3223. Eu só peço uma coisa ao telespectador, que você coloque o seu nome no início da mensagem, fica mais fácil de a gente ler a mensagem, tá bom? Se você preferir também, você pode assistir ao programa pelos nossos canais no YouTube e também pode mandar a sua mensagem por esses 2 canais, que são das emissoras em que este programa é veiculado. A emissora da TV Assembleia, então vamos começar pela Brasil Central, Assembleia, youtube.com/TV Assembleia Goiás, tudo junto. Você pode assistir o programa nesse endereço e pode mandar também a sua pergunta. Ou você pode mandar a sua pergunta também e assistir ao programa pelo endereço da Brasil Central. Está aí no vídeo, TV Brasil Central, tudo junto. Você assiste ao programa e manda a sua mensagem e a sua pergunta para o desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga. E as 2 emissoras, por quê? Né? É bom que a gente sempre explique, porque existe um acordo, um acerto, um convênio firmado entre as 2 emissoras para troca de conteúdos, para troca, eu digo assim, uma pessoa que trabalha, por exemplo, na Brasil Central, eventualmente faz parte da nossa equipe, temos aqui alguns casos. E, ao contrário, também pessoas da Assembleia trabalhando, produzindo também para a Brasil Central. Uma parceria que deu certo e está dando certo cada vez mais. A gente chama a vinheta e fique ligado, porque a gente vai falar muito ainda nesse programa sobre outras questões. Então, por exemplo, a questão lamentável dos nossos irmãos, lá do Rio Grande do Sul em especial, que estão passando por um flagelo, uma coisa
né, que a gente eu me arrepio até de lembrar de cenas que eu vi. E aquelas pessoas estão precisando muito de ajuda, muito de ajuda. Isso não pode passar pela política. Claro, a política tem a sua obrigação, mas nós também, como irmãos, temos a nossa obrigação. E a Assembleia Legislativa, através do presidente Bruno Peixoto, está fazendo um trabalho brilhante também de arrecadação de alimentos, até de rações para cães também, porque os cães lá no Rio Grande do Sul estão sendo resgatados. Muitos morreram, muitos estão sendo resgatados, não tem para onde levá-los e não tem alimentação para eles. Então, essa campanha está sendo feita e a Assembleia Legislativa está marcando presença. E vamos falar também da visita. Olha só quem esteve aqui hoje na Assembleia Legislativa, visitando o presidente Bruno Peixoto, e todos nós, né, também estávamos lá, diretores, secretários, enfim, servidores. O prefeito, o prefeito Rogério Cruz, prefeito de Goiânia. Você vai ver e eu falo sobre isso daqui a pouco. A gente volta já. Muito bem, já estamos voltando ao programa de hoje, então, recebendo o desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, que é o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Você pode, repito, você pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp 98200-3223 ou através dos nossos canais no YouTube, sempre vão aparecer na parte de baixo da sua tela. Você anota aí, mande a sua pergunta e assista também ao programa por esses canais. E avise também, né, parentes, amigos que estejam morando em outros estados, em outros países, lá fora, inclusive. A gente sempre recebe mensagem de pessoal da Espanha, dos Estados Unidos, enfim. As pessoas saem de Goiás, mas Goiás não sai deles, né? Então eles querem saber o que aqui anda acontecendo aqui. Vamos lá. Presidente Luiz Cláudio Veiga Braga, primeira vez que eu tenho o prazer, repito, de entrevistá-lo, e eu acho que o telespectador vai ter o mesmo interesse que eu tive, a mesma curiosidade de saber. O senhor pode contar para a gente quem é Luiz Cláudio Veiga Braga? Com todo prazer, Paulo. Eu, embora não seja poeta, eu tenho algo em comum com Cora Coralina. Olha. Não só porque ela é de Goiás e a minha origem é vilaboense, mas eu também venho do século passado e trago comigo todas as idades. Eu sou do ano santo de 1958, nasci sob o signo do Ministério Público e por isso a minha opção profissional de cursar Direito para ingresso no Ministério Público. E assim que concluí a faculdade em 1980, logo em seguida prestei concurso para o Ministério Público, lá ingressei em 1983 e permaneci por 26 anos. Até que, final de 2008 para início de 2009, surgiu a oportunidade de integrar o Tribunal de Justiça e no dia 29 de janeiro de 2009 eu passei a ser desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, onde estou até os dias atuais e agora, para a glória dessa minha modesta carreira profissional, assumi o Tribunal Regional Eleitoral, ocupando a presidência. E estou já há mais de 40 anos nessa intimidade com o chamado sistema de justiça. 40 anos. 40 anos. Só para nós termos uma ideia, eu e o telespectador, para a gente formar nosso próprio conhecimento, a justiça eleitoral no Brasil é o que se chama de uma justiça emprestada, não é isso? Sim. Quer dizer, os senhores juízes, desembargadores, que atuam no processo eleitoral de 2 em 2 anos, há uma mudança também, que vem alguns, outros voltam, Sim. É isso? Quer dizer, terminado esse prazo de 2 anos, o senhor retorna. Exatamente. Como desembargador do tribunal. Exatamente. O processo de ocupação dos cargos de magistrado da Justiça Eleitoral é por empréstimo da Justiça Comum. Então, no caso específico dos desembargadores, o Tribunal de Justiça escolhe e envia o nome dos escolhidos para o Tribunal Regional Eleitoral. E lá se dá a escolha do presidente, vice-presidente e corregedor. E nós, eu na condição de presidente e do desembargador Favro na condição de vice-corregedor,
estaremos ocupando esses cargos por um mandato de 2 anos. E assim se dá também com os juízes de zonas eleitorais. O tribunal faz a escolha, remete e o Tribunal Regional Eleitoral designa aquele que vai ocupar essa atividade jurisdicional específica da Justiça Eleitoral. Como você bem observou, é uma justiça que atua por empréstimo. E esse empréstimo é um bom negócio, presidente? Porque o senhor chega lá com uma experiência completamente, imagino eu, né, pelo menos em boa parte, completamente diferente daquela prática sua do dia a dia. A Justiça Eleitoral tem as suas características próprias, que se baseiam naquela tal da Lei 9.504/97, que eu sonho com ela até hoje, a vida inteira, porque a gente tem que obedecer a ela, como jornalistas e como responsáveis pelas emissoras, pelo jornalismo que a gente apresenta. Mas o senhor tem que tipo de preparação? É uma curiosidade minha. Que tipo de preparação o senhor tem ou faz sobre as características, as nuances de uma legislação eleitoral? O senhor se debruça sobre a lei, especificamente antes de começar esse trabalho? Ou o senhor tem esse conhecimento já de sobra? Olha, trazendo a sua indagação para o meu universo pessoal, eu atuei na Justiça Eleitoral quando promotor de justiça. Não mais tive essa atuação porque durante o período que eu estou no tribunal eu ainda não integrei ou não havia integrado o Tribunal Regional Eleitoral. Mas quando já se encaminha para que você seja o escolhido do Tribunal de Justiça para ir para o TRE, a primeira providência é você se inteirar da legislação, se inteirar do funcionamento da Justiça Eleitoral, porque é uma justiça singular, é uma justiça especializada e é uma justiça que tem características próprias. Então, o primeiro grande passo para você se ambientar é você se dedicar à informação, a adquirir conhecimentos para que possa lá bem atuar. E tem as resoluções que a cada 2 anos mudam, né? Aliás, entre esses 2 anos também elas mudam, né? Elas vão mudando. Mas principalmente as específicas para um rito eleitoral, vamos dizer assim. Eu quero saber depois do senhor sobre quais novidades que o senhor, quais novidades chamaram mais a atenção do senhor para este ano. Mas antes, vamos falar então um pouco, já que o senhor se apresentou para o telespectador, para o eleitor e talvez até para algum pré-candidato a alguma coisa, vereador talvez, ou a prefeito que esteja vendo a gente nesse momento, no interior também. Eu convido você também do interior a participar do programa. Está sempre aparecendo aí na parte de baixo da tela o nosso número de WhatsApp para você mandar a sua pergunta e também os nossos canais no YouTube para que você possa fazer as suas perguntas e também assistir ao programa. Mas vamos lá, vamos começar a falar então. O senhor tem mais alguma? Aliás, eu quero fazer uma pergunta ao senhor. Eu conversava com uma pessoa, porque eu tenho um grande respeito também, um grande carinho, que fez parte já da minha equipe, que hoje faz parte da sua equipe. É o nosso querido Brasil, que está aqui. O Brasil competentíssimo, discretíssimo, né? Ele leva as coisas a sério. E também a Maria Eduarda, né? Que também está na sua assessoria, não é isso? Sem dúvida. Maria Eduarda também está dando o prazer da presença aqui no nosso estúdio. Mas eu conversava com ele e dizia para ele, olha, eu quero falar sobre alguns assuntos com o presidente. E um deles, para a gente começar a falar já do seu trabalho, porque vai competir, vai ser da sua competência, né? Eu falei, certo? Competir? Competir, né? Na hora eu achei que estava falando errado. É verdade que o senhor pretende criar um novo prédio para o TRE? No meu discurso de posse, eu fiz uma advertência e eu vou reafirmá-la aqui. Eu não faço promessa, eu antecipo prestação de contas. Então, vou prestar contas a você e aos que nos assistem. Um projeto que me parece altamente significativo é você dar um abrigamento aos servidores e aos usuários do Tribunal Regional Eleitoral num prédio condizente. O prédio que hoje temos lá e que nos serve de casa... Que não é tão velho, né? Não é tão velho, mas já não comporta o atendimento das necessidades. Nós temos 2 prédios, aquele que está à frente ali, com acesso à Praça Cívica, em Art Deco, aliás, um que é prédio tombado, né? Que é tombado, e este outro prédio que está nos fundos, mas que já não atende às necessidades.
Como a União adquiriu todos aqueles lotes que estão no fundo deste prédio, numa área considerável, e está fazendo a cessão, que em breve quero crer se consolide, para o Tribunal Regional Eleitoral, eu quero aproveitar este momento e esta sessão para me remeter ao futuro, na construção de uma nova sede para o Tribunal Regional Eleitoral, preservando o que lá já temos, fazendo essa conjugação dos prédios que já estão lá sedimentados com essa unidade que eu pretendo fazer a construção. Quer dizer, teremos ali uma escadinha, quer dizer, o primeiro prédio, né, o antigo, sim, que é Art Deco, sim, ele é mais baixo. Sim. O que está nos fundos dele já é mais alto. Esse outro virá mais alto ainda? O projeto... Ou o terreno comportaria... Sim, o terreno, pela dimensão dele, comporta um prédio mais elevado, um prédio maior, mesmo porque eu preciso trazer para o mesmo guarda-chuva unidades do TRE que estão esgarçadas, que estão em outras construções, inclusive espaços cedidos. E é necessário que você una tudo isso no mesmo espaço, facilitando para aqueles que dependem dos serviços da Justiça Eleitoral. Esse novo espaço, né, que se vislumbra, ele chegaria até, digamos, a parte de baixo, que mora aqui em Goiânia, vai se situar bem, vamos ver se eu estou certo. Ele vai até ali onde tem a loja, né, Sanremo, a Cirremon, é ali? Exatamente. A Cirremon vai deixar de existir ali. Não, ela já saiu dali. Ah, já saiu? Ela já se mudou já tem algum tempo. Então, essa unidade de lote é que dá na confluência entre a Tocantins e a Rua 1, pegando todo aquele espaço ali, que é maravilhoso, a localização, um cartão postal de Goiânia, porque próximo da Praça Cívica. Vai abrigar tudo ali. Tudo ali. Inclusive, por exemplo, setores do TRE que estão abertos até amanhã, é um assunto já factual, estão abertos até essa quarta-feira, né? Estarão abertos até essa quarta-feira para que as pessoas possam tirar o seu título eleitoral, regularizar pendências. Isso também vai ser transferido para o prédio? Em princípio, a ideia é essa. Mas como o acesso a essa sessão ainda não se consolidou, após essa ocorrência de consolidação, verificar com os técnicos, com engenheiros, arquitetos, qual é a dimensão dessa construção e quais as unidades que podem ser trazidas para este guarda-chuva de administração de unidade do TRE. E é preciso, né? Porque você, telespectador, vai ver nessa reportagem que a gente exibe agora, exatamente sobre esse prazo, né? Prazo final para que você regularize a sua situação eleitoral. Depois dessa data, pelo menos o que está dito é o seguinte, não vai haver prorrogação. Terminada a matéria, eu vou saber isso, confirmar isso com o presidente. Mas quem deixou para regularizar essa situação agora, no último dia, meu amigo, veja só o tamanho da fila. A Rosa Ribeiro precisa pagar algumas multas para regularizar o título de eleitor, mas acabou deixando para a última hora e isso dificultou o procedimento. Estou devendo 3 multas. Aí vim, agora o homem falou que eu tenho que ir no Banco do Brasil para poder pagar isso aqui e amanhã vim, a partir das 7 horas, pegar uma fila para poder... Aí me jogar no sistema que eu paguei e regularizar para mim poder votar de novo. A Sofia Neves também enfrentou a fila, no caso dela, para tirar o título de eleitor. Não aconselho, viu, gente? Faz planejamento, vem no dia, porque realmente é muito tenso. Já o Juvenildo desistiu. Ao ver o tamanho da fila, preferiu ir embora. Lembrei agora esses dias que eu ia transferir ele, aí quando tive um tempinho de hoje, uma folga hoje, vim hoje para transferir, mas que essa fila aí eu tô achando que eu vou desistir. O prazo para tirar o título de eleitor ou regularizar pendências com a Justiça Eleitoral é até o dia 8 de maio, ou seja, até a quarta-feira desta semana. Mas, como nos outros anos, o mesmo cenário se repete. Alguns goianos deixaram para a última hora e, como você pode ver, o resultado, uma fila quilométrica. O prazo foi desde novembro de 2022. Então já faz muito tempo que o prazo está aberto e agora vai encerrar daqui a 2 dias.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 1 milhão de pessoas fizeram o título de eleitor de janeiro a março deste ano. E nesses 3 meses também foram aprovadas mais de 800 mil transferências de domicílio eleitoral. E como o prazo foi longo, não haverá prorrogação. O jeito vai ser enfrentar a fila. Esse prazo ele é improrrogável. Realmente os VaptVupts eles atendem por agendamento. E lá já está tudo lotado. Então, assim, o atendimento vai ter que ser realizado aqui na central do eleitor mesmo. Desde quando está o senhor confirma, presidente? Desculpa, o senhor estava falando... Não. É o Fernando, né? Não, é Leonardo, é o diretor-geral. Leonardo, nome de cantor, como é que a gente esquece? Desculpa, mas quer falar com ele alguma coisa? Fica à vontade. Desde quando que está atuando lá, abrir essa regularização lá da central de atendimento? Desde novembro, né? Tá, pois é. Novembro, setembro? Deixar para essa né? 10ª hora, né? Novembro de 2012. Novembro de 2012, quer dizer, novembro de 2013 já fez 1 ano, ou seja, já são 1 ano e 7 meses. Mas brasileiro tem coisas boas, mas tem umas coisas que a gente não entende, né, presidente? Deixar para o último dia. Sim, são as negligências ou essa cultura do brasileiro que deixa para 1/10ª hora. E aí há esse acúmulo e às vezes há um queixume de que a justiça eleitoral não se preparou. Lê do engano. A justiça se preparou, a justiça disponibilizou, a justiça deu todas as divulgou também, o senhor acredita que divulgou da forma como deveria? Divulgou, fez a propaganda da necessidade do eleitor ir lá regularizar sua situação, mas essa cultura nossa brasileira de deixar para o último momento. E aí essa aglomeração, que seria desnecessária. Não tem como prorrogar mais. Não tem, porque a lei diz que 5 meses antes tem que estar todo mundo regularizado. E nós cumprimos um calendário numa decisão verticalizada que vem do TSE, então nós não podemos alterar. Então, meu amigo, minha amiga, se você estiver assistindo ao programa e está com o seu título irregular, trate de correr, porque amanhã é o último prazo, segundo o presidente confirma agora, não tem como mudar. Corra, porque senão você não atualiza o seu cadastro, o seu título, ou não pede também a emissão, né, do título de eleitor. Consequentemente, não vai poder votar na próxima eleição. Nesta eleição que está aqui há 5 meses, daqui a 5 meses. Nesse caso, presidente, quem tiver com a situação irregular não vai poder votar e pode sofrer que tipo de penalidade? Sim, a imposição de multas que ele vai ter que arcar posteriormente para, no próximo pleito, regularizar e poder exercitar o seu direito sacrossanto do voto. Quem não regularizar até o dia 8 está inviabilizado para o exercício do voto. Está em situação de irregularidade e aí vai ter que sofrer as sanções que decorrem dessa não exercitação do direito do voto. Mas essas sanções, presidente, são tão pesadas assim que eu vejo muitas pessoas, já vi ao longo da vida, muita gente dizendo que não vota ou não regulariza o título, porque depois tem que pagar uma multa, como o senhor disse, e essa multa não pesa tanto no bolso. Ela vai em torno de quanto este ano? Eu, sinceramente, o valor exato eu não sei, mas essa displicência é seguramente em função da sanção que é pouco repercussiva na vida do brasileiro. Ou seja, dói pouco no bolso. Dói pouco, mas o que tem que se compreender não é o tamanho da sanção, é que o voto é o exercício da cidadania, é um instrumento, um dever cívico, né? Instrumento pelo qual o brasileiro indica os seus representantes. E depois se elegem aqueles que não são do agrado, não exercem o mandato de acordo com os interesses desse eleitor, ele vem reclamar, vem lavrar queixumes. Mas ele não cumpriu o dever básico, que é exercitar a cidadania com o seu voto. Presidente, o Pelé, saudoso Pelé, eu sou pelezista, eu sou daquela época lá. Então eu torço pelo Santos? Não, eu torço pelo Pelé. Mas continuei torcendo pelo Santos, claro, meu time do coração. Mas o Pelé, uma vez disse uma frase que foi muito polêmica e muita gente criticou o Pelé, quando ele disse que o brasileiro não sabe votar. O senhor, agora como presidente de um tribunal eleitoral, o senhor concorda? O Pelé tinha razão, tem razão até hoje? Eu me recordo bem dessa declaração do Pelé e realmente foi objeto de cerradas críticas.
eu não tenho esse alinhamento de concepção com o rei do futebol, porque o brasileiro sabe votar. A questão que nós temos de maior preocupação é a negação do exercício do voto. Quando nós estamos testemunhando aí pessoas que relegam a regularidade do seu título, que é o instrumento que o habilita para o voto, e deixam isso por conta do acaso, não dão valorização, quando deveriam fazer crer que o voto vale a pena, elegendo aqueles que efetivamente estão aptos ao exercício do mandato. Então, a gente pode deduzir pelo que o senhor está dizendo, desculpe interromper, Pois não, à mas vontade. é que o tempo está indo embora, já são... Pois não. Sabia que já foi meia hora de programa? Oh. É rápido demais, mas vamos correr. Pelo que eu posso deduzir, pelo menos eu posso deduzir do que o senhor disse, então, se o eleitor sabe votar, quem não sabe administrar é o candidato eleito. Exatamente, É isso? exatamente. Porque o que nós temos aí vivenciado, e a história pode testemunhar, o candidato às vezes não está qualificado para a representação. Ele não se qualificou suficientemente para o exercício do mandato. Mas eu vejo que já há uma transformação, Paulo. Eu acho que nessa nova quadra da história, você tem aí pessoas, mulheres, homens, que despontam com ideias novas, com projetos bons, com a plenitude para bem representar o povo. Eu acho que há uma mudança de cultura. Presidente, o senhor falou também sobre agilidade, né? O senhor acha que o TSE, por extensão, são ágeis no julgamento dos processos, dos casos que acabam acontecendo ao longo de uma eleição e depois ao longo de um mandato. Por que, então, a gente tem visto, como aqui na Câmara Municipal de Goiânia, tantas mudanças, né? Foram mais de 20 mudanças em 30 e quantos vereadores, Brasil? 33 vereadores. Quer dizer, quase a totalidade dos vereadores foram e voltaram por conta, inclusive, de decisões através do TRE e do TSE. Por que não há mais agilidade? Por que irregularidades, por exemplo, da questão da cota, né, para mulheres, sim, quando não é cumprida? Por que isso já não é observado de pronto lá atrás? Paulo, nós temos um processo que é regido por garantias. São expressões que dão a certeza de que formalmente o processo está sendo bem conduzido. E com relação a isso, você tem que observar prazos, você tem que observar exigências, e isso demanda tempo. Logo, nós às vezes nos encontramos em situação de desconforto. O mandato está prestes a findar e você ainda não deliberou sobre aquela situação de instabilidade, quem fica e quem sai. Então, são recursos previstos, são prazos que são regulamentadores dessa atuação dentro do processo. Isso gera toda essa inquietação. Eu reconheço que pode-se fazer e se imprimir maior agilidade para evitarmos cair nessa situação que gera desconfiança. Por que se não decidiu de forma mais ágil? Vamos implementar essa nova cultura, embora sem desprezar as garantias que são próprias do processo. O senhor disse que o senhor está se referindo ao senhor mesmo. Sim. Eu, presidente, vou fazer agilizar. O que é que o senhor vai Exatamente. fazer para que isso aconteça? Olha, incentivar os colegas que possamos colocar maior número de processos para julgamento, porque o tribunal lida com pautas. Então, os colegas que são relatores dos processos que da competência deles, eles disponibilizam para inclusão em pauta, deliberação, julgamento, publicação das decisões e eventuais recursos. Mas isso também não depende só do nosso tribunal, porque os recursos são julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral e, eventualmente, pelo próprio Supremo. Então, nós temos tempo para exercitar esses nossos deveres e os tribunais superiores de igual modo. Mas não depende só de nós. Aquilo que competir ao Tribunal Regional Eleitoral, eu quero estabelecer com o colega, os colegas que lá estão compondo a corte, maior agilização nessas deliberações. O senhor vai cobrar isso o tempo todo? Eu não diria cobrar, porque daria um ar de senhor de vida e morte, mas confluir com os colegas com esse entendimento. Mas o senhor vai manter isso na sua pauta, quando o senhor abrir a sua agenda, o senhor vai ver lá, vou precisar falar com um colega para agilizar isso. O senhor não vai abrir mão, em resumo, quis saber o seguinte. Não, o senhor vai ter uma conversa, naturalmente amistosa, como
é do seu próprio caráter, mas tipo assim, se precisava lembrar o colega, olha, esse processo aí não foi, o senhor vai fazer isso? Sem dúvida, e os colegas aqui são muito receptivos a essas conversas, a esses diálogos. Eu costumo dizer que comigo é papo reto, é olho no olho, é tratar a questão de forma que possamos confluir e agilizar. Os colegas aqui são excepcionais, qualificadíssimos e compreendem essa minha intenção. Assim como os que me antecederam também tinham os seus bons propósitos, mas vou lidar com, digamos, melhor e maior presença nesse acompanhamento. Resumo, então, de tudo que a gente conversou até agora. O senhor vai lutar, trabalhar pela construção de uma nova sede e vai lutar, trabalhar pela agilidade maior ainda dentro do tribunal. Sem dúvida. São os seus dois principais objetivos, focos, ou tem mais algum? Paulo, se me permite, eu gostaria de abordar um tema que é de muita atualidade, que é de momento. Eu tenho o interesse, como toda a coletividade, o próprio tribunal e a sociedade, o eleitor, na inteligência artificial. Se hoje se usa a inteligência para malfeitorias, vamos utilizá-la para benfeitorias. E é preciso combater fake news com inteligência artificial. E esse projeto já está em curso. Sim, nós, inclusive, a nossa produção, inclusive, o Almir, a Honória, a Juliana, estão ali. Na hora que a gente discutiu a pauta, né, para essa entrevista com o senhor, a gente definiu matérias, né, para você ter matéria de sustentação, né, que a gente chama, né? Matéria de sustentação para essa entrevista. Assim como a gente mostrou, por exemplo, o problema dos eleitores em busca, né, do título, enfim. A gente vai mostrar agora um pouco sobre essa questão que também chamou a nossa atenção, a questão da inteligência artificial. Você sabe o que é? Começou a ouvir? Já deu para sentir que essa inteligência artificial pode passar, por exemplo, de repente não sou eu que você vai ver num vídeo qualquer, né, na internet, né, alguém que vai usar a minha imagem, a minha voz, que eles têm como capturar a minha voz e produzir uma série de frases, né, que você pode achar que sou eu, não sou eu. Mas, enfim, esse combate ao uso indevido da inteligência artificial e também combate às fake news são preocupações do presidente, que está aqui, do presidente do TRE, e naturalmente também do TSE nessas próximas eleições. Quem traz os detalhes é a repórter Isabela Mendes. Com a chegada das eleições municipais de 2024, surge uma nova preocupação. Será que a inteligência artificial e as notícias falsas podem influenciar os resultados das urnas? Eu não tenho dúvida, porque assim, informação falsa e desinformação, desde que o mundo é mundo, ela existe. Só que com a internet é que ela pode circular o mundo inteiro em questão de minutos, porque uma candidatura pode ser despedaçada, destruída em questão de segundos, com uma história mal contada, com uma desinformação lançada na internet. A exemplo de outros países, como os Estados Unidos, a preocupação do Tribunal Superior Eleitoral é que o eleitor não seja influenciado pela desinformação. Por isso, uma resolução do órgão propõe mais rigor no monitoramento das informações. Ela estabelece assim, um limite. Por exemplo, com inteligência artificial, ela fala assim, olha, pode utilizar? Até certo ponto pode, desde que se informa que foi utilizada a inteligência artificial e tudo mais. Agora, se ela for utilizada para desinformação, pode levar inclusive à cassação. Se por um lado a inteligência artificial é capaz de criar e propagar conteúdos e notícias falsas que podem ser prejudiciais para o processo eleitoral, por outro, ela também auxilia a produção de conteúdos para pequenos candidatos. Esse especialista em segurança cibernética explica que é preciso analisar os pontos positivos e negativos sobre o uso da inteligência artificial nas eleições. Como tudo que vem da tecnologia, ela tem o lado positivo e o negativo, mas a fiscalização é que vai ser o diferencial, que vai ser um grande divisor de água. O usuário, né, o eleitor, ele vai ter que ficar muito atento, porque o TSE vai estar olhando aquelas vias oficiais dos candidatos que são publicados para ver se aquilo é deepfake ou se está utilizando inteligência artificial. Ainda segundo o profissional, é importante que o eleitor também utilize ferramentas para investigar a veracidade das informações.
Notícia falsa se combate com tecnologia também. Então, existem sites que fazem análise de uma imagem, de um vídeo, de um texto, e diz a probabilidade que aquela informação de ser falsa ou não. Então, o usuário, aquele cliente que realmente quiser, né, aquele eleitor que vai correr atrás, ele vai encontrar, e existem ferramentas. Bem, presidente, eu quero ver o senhor mais... os nossos entrevistados falaram, né, muita coisa, mas algumas coisas ainda faltam. Mas eu quero uma pergunta bem objetiva para o senhor. O senhor entende, como foi dito aí, que o eleitor, o internauta, está preparado para saber distinguir o que é verdadeiro do que é falso, ou se aquilo é fruto de um trabalho da inteligência artificial? O eleitor está preparado? E mais, o Tribunal Regional, vamos falar do caso de Goiás, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, está preparado também para fazer esse levantamento? Tem pessoas gabaritadas nessa área, porque é uma área nova, novíssima, inteligência artificial, é muito nova. Eleitor e TRE estão preparados? Olha, eu diria que o eleitor ainda não está preparado, porque é algo novo e algo que ainda não é permitida a identificação de saber se aquela informação efetivamente é falsa ou é verdadeira. O tribunal tem quadros altamente qualificados. Como é tema instrumentos que precisamos de contar com a tecnologia mais avançada, estamos em preparação. E assim que a questão estiver madura para ser implementada, e o tribunal o fará, eu darei conhecimento à sociedade. Verdade seja dita, o eleitor não está preparado para identificar do que é falso do que é verdadeiro. E então, o que esperar dessa eleição, presidente? Porque a gente sabe que, claro, não vou generalizar, mas tem políticos que vão se utilizar claramente e com outras intenções, que eu não vou dizer quais são, está na cara, muita gente vai querer se utilizar dessa inteligência artificial. O eleitor vai ser presa fácil. Como é que o TRE pode interferir nisso? Olha, com essa implantação que se dará em breve, o TRE se prepara para essa identificação. E aquele que resolver fazer ou partir para o desafio com essas divulgações de fakes, vai estar atuando com um desfecho não programado, porque o TRE vai identificar e vai encaminhar para o Ministério Público Eleitoral. E aí se dará o processo respectivo e os riscos que advirão dessas atividades ilícitas, porque hoje é inclusive caracterizador de crime. Qual a arma que o TRE vai utilizar para isso? Ele vai precisar de pessoas que sejam especialistas nessa área, né? Tanto quanto, certamente, alguns políticos podem também utilizar dessa arma e vão se valer de pessoas que são também especialistas nessa área. É aquela história. É o bandido que está bem armado, a polícia também tem que estar bem armada. Sim. Então, se o político está bem armado, o TRE também tem que estar bem armado. Vai haver contratação desse pessoal? Sim, essa questão já foi deflagrada, há já a indicação de pessoas qualificadas para essa atuação e de instrumentos hábeis para este combate. Me parece que o TRE se preparou e vai implementar e teremos o desfecho que toda a sociedade espera e que o combate será inevitável. Tá bem, vamos começar a colocar perguntas de telespectadores. A gente falou agora há pouco sobre as filas, né, que estão para a regularização do título. Essa telespectadora aqui que não colocou o nome, estou vendo aqui no perfil, Isabela Cristina, ela deixou para fazer o título amanhã, porque as filas estavam muito extensas e não tinha senhas. Se amanhã ocorrer a mesma coisa, como é que eu fico? Não ter senha. Ela vai lá amanhã para regularizar, mas não tem senha. O que ela faz? Pois é. Quer dizer, o que o tribunal, né, pode fazer? O tribunal fez e está fazendo o que é do seu alcance e do que a ele compete fazer. Disponibilizou todo o atendimento, disponibilizou tudo o que era necessário. Essa aglomeração que se dá em função da tardância do eleitor em regularizar, deixar para 1/10 hora, fazer com certo descaso, não estou dizendo que seja o caso da Cristina aqui. Da Cristina, telespectadora. Da telespectadora, às vezes algum outro motivo, mas o prazo... Isabela Cristina. Isabela Cristina. O prazo foi bem dilatado,
Então, não é possível ficarmos aguardando a boa vontade do eleitor retardatário para resolver um problema que estava com o tribunal portas abertas para dar-lhe a atenção devida. Se não conseguir e não tiver a possibilidade de fazer a regularização, ela infelizmente não poderá votar. Uma pena, né? Mas pena. enfim, que as pessoas aprendam isso, né? Fiquem de olho. Essa divulgação que é feita sobre esses prazos, ela é feita nacionalmente também pelo TSE. Exatamente, É o TSE baixa a resolução com todo o calendário. E ele faz uma divulgação, explicando isso bem. Exatamente, tanto que as pessoas têm conhecimento e elas sabem qual é o último momento. Por que há aglomeração? Porque elas sabem que é o último momento. Aí todos acorrem para serem atendidos. Tá bem, a gente me vê aqui mais perguntas de telespectador. José Anselmo Curado Fleury, tem tudo para ser de Goiás, né? De Goiás. Conhece ele? Conterrâneo. É? Então ele disse o seguinte: parabéns, né, ao presidente do tribunal por não abandonar o centro de Goiânia como tantos órgãos já fizeram. Ele traz, se é de Goiás, né, o Zé Anselmo, se é de Goiás, ele tem essa coisa, né, de preservar a história, né? Exatamente. E há essa preocupação da minha parte. Eu tenho uma intimidade, uma proximidade muito grande com os segmentos culturais. Então, já anuncio aqui, inclusive, é uma secretaria própria que vai abrigar uma unidade de cultura e preservação do prédio Art Deco, lá do centro de Goiânia, lá da Praça Cívica, que espero em breve, num futuro não muito distante, transformá-lo no Museu da Justiça Eleitoral. Interessante, interessante. Coisa de Goiás Velho. Coisa de Goiás. Coisa de Vila Boense. O senhor não gosta que fala Goiás Velho? Não me importo. Eu acho que não é pejorativo, é até carinhoso, afetuoso. Assim que o goiano fala, muitos goianos falam, exatamente, né? Goiás Velho, Goiás Velho, Goiás Velho. Tem no coração também Goiás. Vamos lá, mais perguntas. O Leonardo Caligari pergunta: presidente, quando o TSE vai ter coragem de apurar as eleições nos estados e municípios e revelar os códigos-fontes? Isso. Voltamos ao velho tema de urnas e etc. Né? Nós, sabidamente, não há nenhum indicativo de que haveria ou haverá fraude. O sistema é altamente protegido. Essa preocupação e essa divulgação infame de que ocorreram fraudes, ou que há fraudes, ou que é possível o ingresso no sistema, nada se apontou, nada se indicou, não há um elemento, um dado concreto nessa direção. É apenas fake. Fake? Mas se é tão seguro assim, e eu vou fazer aqui uma pergunta que já foi feita milhões de vezes no Brasil por quem faz esse questionamento, como fez aqui o Leonardo, se é tão seguro assim, por que então não admitir o voto impresso? O voto impresso, se é tão seguro, no voto impresso o resultado vai ser o mesmo. Seria muito mais confortável para o TSE ter esse amparo, digamos assim, do voto impresso? Paulo, a segurança é de tal ordem que não há justificativa para voltarmos a tempos idos. Nós tínhamos cédula, saímos da cédula para a urna, agora vamos voltar, se não para a cédula, a impressão do voto. Me parece um gasto absolutamente desnecessário e eu ponho em dúvida o sistema. E o sistema é altamente protegido, não há risco. Não vejo nenhuma necessidade de estabelecermos o passado. Vamos para diante, vamos para frente. O dia que alguém indicar, o dia que houver uma suspeita mínima de que é fraudado o sistema, claro, aí vamos identificar, vamos buscar. Nunca se fez nenhuma imputação de um fato concreto, um dado real, de que o sistema é falido ou está desprotegido. Tá, eu vou fazer mais uma pergunta que o senhor já cansou de ouvir também, mas eu vou aproveitar a sua presença, como autoridade máxima do Tribunal Eleitoral em Goiás, que é uma pergunta que é decorrente dessas outras duas. Se é tão seguro assim, primeiro, por que não tem um voto impresso? E segundo, se é tão seguro assim, por que outros países não adotaram isso? E são tão poucos os países que adotam a questão da urna eletrônica. São opções. Eu não sei por que outros países não fizeram opção por um sistema que está aí com retumbante sucesso, com garantia de que não é fraudado, com agilização no voto, com apuração a poucos minutos do resultado fornecido após o encerramento das eleições.
não vejo razão plausível para não se adotar o sistema. É opção. Veja que nós fazemos crítica ao sistema eleitoral do Brasil, que é um sistema mais complexo do que o dos Estados Unidos, e nós iríamos copiar isso se nós temos um sistema aqui muito mais eficaz. Então, o modelo nosso é de ser implementado em outros países. De objetivo, é de ser copiado, né? De objetivo. Estados Exatamente. Unidos, você viu, acabou uma eleição, já está começando, o processo eleitoral já está em andamento, a eleição prévia, isso, aquilo, aquilo outro, e não acaba nunca. Mas vamos lá. Enquanto o senhor falava, sabe o que eu pensei? Por exemplo, o senhor falou que antigamente eram umas cédulas, e é verdade, claro, mas antigamente a gente fazia também os joguinhos. O senhor já jogou, né? O senhor costuma fazer um joguinho, uma fezinha? Sim, todos os dias. É mesmo? O senhor joga o quê? Mega Sena? Mega Sena, dupla Sena, todas as cenas possíveis eu jogo. Quer ficar rico, o senhor já não está satisfeito, presidente? Quer ficar mais rico ainda? Não, eu sou rico de saúde e de amigos, de bons amigos, né? Mas essa questão financeira, embora seja indispensável, vivemos num país capitalista, mas não é o que me toca nem me impressiona. É o prazer de jogar. É o prazer. Tá bom. Então, a gente antigamente jogava na loteria esportiva, a gente preenchia lá uma cartelinha, levava na loteria, no guichê, o operador pegava aquela cartelinha, colocava sobre uma outra cartela, isso é desse tempo? Sim. Que uma cartela mais dura, né? E ele ia furando. Cada coluna que você jogava ali, ele tinha uma canetinha específica, né? Ia furando. Enfim, depois se adotou esse sistema, né, que a Caixa Econômica adotou, e embora tenha muita crítica, né? Muita gente duvide ainda da sinceridade, da correção desse processo, mas pelo menos que eu me lembre, e se você, telespectador, se lembrar, me avise, por favor, através do nosso telefone, que está aí no vídeo, eu não vi ninguém, por exemplo, saiu o resultado da Mega Sena, 200 milhões, daí a pouco sai o resultado da Mega Sena. Eu nunca vi ninguém falar que apostou nos mesmos números, mas não ganhou. Né? Então, nunca teve contestação por parte disso. Talvez tenha alguma semelhança. Mas vamos lá? Presidente, vamos correr? Porque não falamos ainda sobre essas novas resoluções que o Tribunal Superior Eleitoral adotou para as eleições que vão acontecer daqui a exatamente 5 meses. Quem traz as informações é o repórter Pedro Henrique Rabelo. O Tribunal Superior Eleitoral tem a prerrogativa de regulamentar a lei através das resoluções, que são as regras para participar das eleições. Ao todo, são 12, que constantemente estão passando por adequações. Nelas estão as mais variadas informações, como o calendário para os 5.569 municípios no Brasil, que terão eleições em 2024, e responsabilidades dos eleitores, como estarem regularizados no TRE 150 dias antes das eleições. E dentro da resolução número 3, consta a proibição do uso de armas, mesmo para quem tem licença. Os chamados CACs, né, que são os caçadores e colecionadores, eles não podem, mesmo com porte de arma, a não ser as forças oficiais, né, polícia militar, polícia civil, polícia do Corpo de Bombeiros, não podem andar com armas no dia da eleição, nem 24 horas antes, nem 24 horas depois. Outros pontos são tratados dentro das resoluções, como as pesquisas eleitorais e suas responsabilidades na divulgação, prestação de contas nas eleições junto ao TRE, registros de candidatos e propaganda eleitoral. Por falar neste assunto, o candidato pode ceder combustível para apoiadores participarem da sua carreata. Ele tem que usar o combustível, por isso tem um limite, para que ele faça aquele trajeto da campanha ali, que foi definido pela campanha eleitoral. A novidade que a resolução trouxe é a obrigatoriedade da campanha eleitoral informar a Justiça Eleitoral, com 24 horas de antecedência, a data e a litragem, como é que vai ser disponível ali para os eleitores essa doação. Em todo o Brasil, os candidatos podem contar com o apoio dos artistas nas campanhas. Nessa resolução agora permite que shows voluntários, né, de artistas, voluntariamente, gratuitamente, façam shows de arrecadação de recursos destinados especificamente à campanha eleitoral. Agora, isso não pode ser confundido com o showmício, que continua proibido. O showmício, o candidato não pode contratar o artista para finalidade de fazer um show durante as eleições.
Está dentro das resoluções o direito dos eleitores de contar com transporte público gratuito no dia das eleições. Isso vale para viagens em todos os municípios do Brasil. Por exemplo, deslocamentos aqui dentro de Goiânia ou se o eleitor precisar ir para uma outra cidade. A Justiça Eleitoral vai estar disponibilizando, né, os pontos onde vai estar sendo feito o transporte coletivo. Então, transporte municipal e intermunicipal no dia das eleições, ele será gratuito pela primeira vez. Olha aí, novidades, hein, presidente? Presidente Luiz Cláudio Veiga Braga, que é desembargador e presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui em Goiás. Foram boas essas mudanças? Negócio de combustível, por exemplo, transporte. Isso vai evitar haver o tal do Caixa 2, quer dizer, esse dinheiro gasto com isso através de empresários que naturalmente têm interesse na eleição daquele sujeito? Sim, essa regulamentação que o TSE trouxe a respeito de carreatas é apenas para aqueles momentos que antecedem a eleição. Aqueles movimentos dos candidatos que querem mostrar suas plataformas, revelar quais são as suas metas. O que não haverá é o favorecimento ao eleitor em termos de concessão de vantagens. Isso está fora de cogitação. Essa possibilidade que se traz do gasto durante a campanha ou na carreata por conta do candidato, o TSE abriu a oportunidade. Tá bem. Outra questão que é bastante controversa, né? A questão do fundo eleitoral, que nada mais é do que o seu dinheiro, o telespectador, né? Que é repassado através de muitas coisas, né? O dinheiro que você paga em imposto, taxas, tributos, etc. Você recolhe isso. E esse dinheiro, boa parte desse dinheiro, que é dinheiro federal, acaba sendo direcionado para o financiamento de campanhas. E eu pergunto, presidente, esse ano está em torno de 5 bilhões de reais que serão destinados aos partidos que, por sua vez, repassarão para os seus candidatos de livre escolha dos partidos. O senhor acha que isso acabou mesmo com o Caixa 2, presidente? Olha, o projeto e a providência foi para evitar. E você tem razão, é dinheiro público que migra para o financiamento das campanhas eleitorais. Mas há uma atenção também do TRE nesse aspecto, porque o que se faz posteriormente é a prestação de contas. E onde houver irregularidade, onde houver receitas que ingressaram nas campanhas sem origem e que não tem decorrência deste fundo, o tribunal irá atuar, irá identificar e aquele candidato será punido. Tem gente para fazer isso, presidente? Tem. Nós temos pessoal altamente qualificado, preparadíssimo e que está pronto para essa atuação no âmbito dessa prestação de contas. Mas na quantidade necessária? Na quantidade necessária e com a qualificação indispensável. Presidente, quero que o senhor fale um pouco sobre esse gabinete de segurança institucional. O que é que vem a ser? Este é outro dado que eu quero prestar conta. Hoje, lá no Tribunal de Justiça de Goiás, existe a Comissão de Segurança Institucional, que eu presido e que agora estou deixando para dedicação ao TRE. E este gabinete tem qualificações altíssimas de segmentos da Polícia Militar e de segmento da Polícia Civil. Então, eles atuam em informações de inteligência e de contra-inteligência. Está deflagrado um processo entre o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal de Justiça para cooperação nessa área de inteligência e de contra-inteligência. Isso servirá para coleta de dados para o gestor do TRE tomar deliberações sobre temas que são próprios da atuação do TRE. Ou seja, o senhor. Exatamente. E aquele que no futuro vier a ocupar a vaga, né? E há uma questão que atuará também, porque a delegada que atua na área de inteligência tem formação em cybercrime. E ela tem atuação para fazer raspagem em redes sociais abertas, concorrendo também nessa identificação de fake news. Então, é um gabinete que se presta para a segurança institucional, juízes, servidores, colaboradores e também no fornecimento de dados para o gestor para deliberar sobre as matérias que estão submetidas à administração. E ele funciona onde? Já estamos com espaço aberto
na ala da presidência do Tribunal Regional Eleitoral. Já estão designados policiais militares que lá servirão em colaboração com o gabinete militar e também com a conjugação do segmento da Polícia Civil, que vai nos prestar este relevantíssimo serviço. Relevantíssimo serviço que o senhor está prestando, inclusive, aqui através do programa, também através do programa, porque o senhor está passando informações muito claras, muito objetivas, que o eleitor, o cidadão, enfim, ainda que ele não vote mais, ou que ainda não esteja em idade de votar, que vai servir muito para o telespectador. Tanto que está aqui o Frederico Junqueira dizendo, curto e grosso, excelente programa, parabéns, parabéns para o presidente. O presidente está respondendo a tudo sem qualquer escolha de pergunta, né, presidente? Que bom. À vontade. Vamos lá. A Sara Dávila pergunta também, bastante direta, presidente, qualquer pessoa pode ser mesário? Quais são os benefícios? As pessoas escolhidas para mesário, que exige o preenchimento que está previsto em lei, os benefícios são, primeira coisa, o exercício do civismo, que é colaborar com a justiça eleitoral. Mas ela fica com direito à compensação no serviço e há o pagamento também de um bônus que o Tribunal Regional Eleitoral faz. E também... Bônus, quer dizer, o mesário recebe dinheiro. Recebe. É um bônus não tão expressivo, ninguém fica rico por conta dessa percepção, mas... Não é uma mega-sena, né, presidente? Não, exatamente. E há uma outra questão, Paulo, que, se você me permite, eu gostaria de adiantar. Pois não. Com acerto e colaboração que o governo do Estado de Goiás tem, e esse olhar mais arguto para a justiça eleitoral, principalmente no ano de eleições, foi já nos comunicado em conversa que tivemos com a Polícia Militar e as bênçãos do governador, não seria de outra forma, teremos disponibilizados teremos disponibilizado o maior número de policiais para as eleições deste ano. Nunca na história deste Estado tivemos uma segurança tão efetiva com um número tão significativo. Aproximadamente 4 mil homens nas ruas, nas comunidades, em todos os municípios, fazendo a segurança, evitando cenas que já testemunhamos num passado aí não muito distante. Só para a gente comparar, na eleição anterior foram quantos homens? Olha, eu não tenho uma informação, mas pelo que me foi dado a conhecimento, será em torno de 4 mil policiais militares, o maior contingente. Com outro dado, porque para um contingente, desculpe, mas para um contingente total, parece que é cerca de 11 Esse mil. É todo o contingente da Polícia Militar. Só para a eleição, no dia, nós teremos 4 mil homens nas ruas. Ou seja, quase metade do contingente. Quase metade da Polícia Militar nos prestando esse serviço de segurança. E um dado que eu já comuniquei e que já é do conhecimento do comando, pagar ao policial militar também um bônus, uma gratificação, aquele que servir no dia da eleição e for para as ruas nos prestando esse serviço. Porque às vezes o policial ele era destacado e ele tinha que sustentar o gasto que era exigido para, inclusive, alimentação. O tribunal vai pagar. Vai pagar. Vai pagar. Transporte e alimentação. O tribunal vai arcar com todo isso. E vai haver necessidade, em muitos casos, de hospedagem também. O tribunal paga isso tudo? Não, o tribunal vai pagar uma gratificação, um bônus, para que ele arque com essa despesa. Também não é muito, ninguém precisa imaginar que vai ser um acerto na Mega Sena acumulada, mas é o sinal de que o tribunal se preocupa e, se ele conta com a colaboração da Polícia Militar, do governo do Estado de Goiás, é justo que ele dê a resposta financeira também. Ok, eu quero fazer um registro aqui já, para o nosso telespectador que acompanha nosso programa. Nosso programa, presidente, é exibido terça, quarta e quinta, mas é exibido também na segunda e na sexta. Só que segunda e sexta a gente tem outras pessoas apresentando. Juliana, que está ali, por exemplo, é uma das apresentadoras, né? O Lucas Santana, quem que está aí? A Manuele Winder. Doce de pessoa. O nome é sugestivo, né? É do nome de atriz. De atriz, nasceu pronta. Cadê a carinha dela? Bota a carinha aí, Manuele, para o presidente conhecer. Manuele Winder, que tem os avós assistindo o programa todos os dias. Para minha honra. Para minha honra ela, que coisa bonita. Ela veio para apresentar. Manuele, você me perdoa mais uma vez,
mas eu não vou poder deixar de aproveitar a presença do presidente aqui, né, porque está rendendo muito essa conversa. Não está bom? Ela fez um sinalzinho ali, olha lá, presidente. Gostou. Então, a Emanuele apresentaria a partir de agora, a gente já estourou em 1 minuto o nosso tempo normal, como diriam os narradores de futebol, o tempo regulamentar. A gente vai agora para os acréscimos. Né? Nesses acréscimos de 30 minutos, a Emanuele apresentaria notícias também do dia. Tá bom, Emanuele? Peço desculpa que você veio de casa, né, pronta, tá bonita como sempre para apresentar o programa, mas eu vou ficar com o presidente aqui. Você autoriza? Beleza, beleza. Então vamos lá. Mas eu quero fazer um comunicado, até aproveitando aqui a presença do presidente do TRE, a partir de amanhã, no nosso programa de terça, quarta e quinta, e durante 3 semanas, a gente vai abrir esses espaços para receber, para uma sabatina, os pré-candidatos a prefeito de Goiânia. Que é uma preocupação que eu sempre tive, que eu sempre, nos meus programas, eu sempre discuti muito a questão política, essa conscientização que o eleitor, o cidadão, o telespectador tem que ter. Porque muita gente falava antes, sabe? A pessoa fala, mas você fala só de política. Eu falava, a política é importante. Eu sempre pego o copinho de água e falo, essa água que a gente está bebendo passa pela política, por uma ação política. Não passa? Sim, passa por uma ação política. Tudo na vida da gente passa por uma ação política. Então é importante que você esteja bem esclarecido para que quando você for às urnas, você vote melhor, bem, pelo menos você tenha consciência das pessoas que estão disputando a eleição. Então a gente vai abrir espaço, programa de 1h30, como a gente vai fazer hoje, de 1h30, para que a gente ouça cada um dos pré-candidatos que vão ter um tempo disponível. Todos eles serão convidados, quer dizer, uma coisa absolutamente democrática, como a gente sempre fez, é a nossa marca, inclusive. A gente vai ouvir todos, inclusive alguns, né, que a gente sabe que vão ficar pelo caminho. Né? Vão ficar pelo caminho, é normal, numa eleição, inclusive, né, poucos chegaram lá. Então, amanhã vai ser a vez, já estão todos confirmados, presidente. A gente fez convites, recebemos a resposta. O Brasil sabe do nosso estilo, né, Brasil? A gente não faz nada sem a garantia, embora não estejamos sob o rigor máximo da lei eleitoral, mas a gente fez o convite a todos e pediu resposta a todos para que a gente tenha segurança. Porque quem não vier não vai ter nova oportunidade. Os espaços foram decididos e a gente ofereceu. Quem respondeu primeiro teve a prioridade, vamos dizer assim, de escolher a data. Né? Quem foi deixando por último, assim como quem quer renovar o título, né, de eleitor, vai ficar na mão. Mas vamos lá. Amanhã é o dia de você conhecer um pouco mais sobre esse pré-candidato, Leonardo Riso, que se apresenta como pré-candidato a prefeito de Goiânia. Depois de amanhã, na quinta-feira, vai ser a vez do Matheus Ribeiro. O senhor conhece o Matheus Ribeiro? Sim, jornalista. Jornalista, brilhante jornalista, que vem para falar agora se ele vai ser também, caso eleito, um brilhante político, um brilhante administrador. Então, amanhã é Leonardo Riso, depois de amanhã é Matheus Ribeiro. Na semana que vem, serão 3 pré-candidatos, começando na terça-feira com Fábio Tokarski, na quinta-feira também confirmado, Rogério Cruz, com quem inclusive me encontrei, daqui a pouco você vai ver a matéria, eu apareci ali de papagaio de pirata, porque eu entrei e já estava começando a entrevista, e fiquei ali atrás, mas tratei logo de sair. Mas enfim, na quinta-feira vai ser o Rogério Cruz. O único que ainda não confirmou presença foi o Vanderlan Cardoso. Né? A gente ofereceu a ele a única data que foi disponibilizada, porque ele não se manifestou, uma produção entrou em contato, e só temos o dia 15 de maio. Se ele puder vir, tudo bem. Se ele não puder, a gente tem que manter o mesmo critério para todos, né, presidente? Alguém da produção ainda me perguntou, mas e se ele puder vir na outra semana ainda? Eu falei, olha, o espaço foi decidido, são esses dias. Foi igual para todo mundo, então tem que ser igual para ele também. Está correto? Sim. Ótimo, tem aqui o aval, né, do presidente, o aval informal do presidente. Mas é bom saber. E para encerrar a semana, na terça-feira da outra semana ainda, virá aqui, já confirmado, o Sandro Mabel, no dia 21, no dia 22, a Adriana Corsi, deputada federal, e, para encerrar, dia 23, Gustavo Gayer. Ele escolheu essa data, pelo que me disseram, parece que ele está ainda, né, nos Estados Unidos, fazendo lá aquelas movimentações todas. Vamos lá? Presidente, vamos fazer um ping-pong aqui, rápido? Vamos lá, quero saber do senhor, a gente falou sobre fake news, falou sobre inteligência artificial, mas vamos botar isso tudo debaixo de um guarda-chuva todo, que é desinformação, má informação, má intenção. O que o TRE em Goiás vai fazer para combater? Vigilância. O tribunal vai usar todos os instrumentos disponíveis da atualidade, instrumentos de técnicas para vigilância e atuação.
O eleitor precisa compreender uma coisa, e me parece razoável que assim seja. Ele precisa conhecer quem efetivamente está na disputa com má intenção e aquele que está disputando com efetividade para bem servir. É fazer como Cazuza, de ganhar ou perder, mas sem enganos. Tá certo, tá certíssimo. Eu quero voltar aqui e fazer um registro, porque essas sabatinas, na verdade, serão sabatinas, né? Quer dizer, perguntas diretas sobre a administração e serão iguais. A gente vai ter 5, parece que é isso mesmo, né, produção? 5 VTs para cada um desses pré-candidatos. E para todos os candidatos, os temas de perguntas do povo serão sobre o mesmo tema. Por exemplo, lixo, saúde, transporte, trânsito, etc. E administração me parece que é a outra. Então, o tema será sempre o mesmo, né? Os perguntadores, né? O povo, que vai ser a cada programa diferente, para não ficar aquela chatice de 8 vezes a mesma pergunta, a gente faz isso. Fazer o registro primeiro. Eu vou ter o prazer de conduzir essa sabatina ao lado de um grande jornalista também, que eu gosto muito, e ele mesmo diz, cria minha, né? Eu já criei muita gente, né? Muita gente. Que vai ser o Rafael Vasconcelos. O senhor conhece o Rafael Vasconcelos. Sim. Brilhante jornalista também. Então nós dois, a partir de amanhã e até o dia 23 de maio, a gente vai ter esse espaço só para os pré-candidatos. Vamos lá, presidente. Segurança, o senhor já falou, eu até fiz questão de anotar, porque eu não podia deixar de tocar nesses assuntos. Projetos, eu já perguntei sobre projetos, né? O senhor falou sobre mudança de sede, uma nova sede para o TRE, e também sobre agilidade no trabalho do TRE. Tem mais alguma coisa? Tem. Permita fazer uma consideração. Ontem submeti ao órgão máximo, que é o colegiado, o pleno do tribunal, uma reestruturação administrativa do TRE. E foi aprovada com compreensão dos colegas, justamente para maior e melhor agilização do tribunal. Está aí já sendo implementada, porque houve a aprovação, e vamos dar seguimento a isso, e a sociedade, a comunidade irá perceber essas transformações. Inclusive na área de comunicação, né? Inclusive na área de comunicação, com o nosso querido Brasil à frente, chefiando a Secretaria de Comunicação Social e Cerimonial. Belíssima escolha. Belíssima escolha. Brasil, parabéns. Vamos lá? Presidente, ao mesmo tempo que a gente vai falar a partir de agora um pouco também sobre o trabalho da Assembleia, vamos falar também sobre a eleição. Por quê? Porque a Assembleia Legislativa e o presidente Bruno Peixoto, toda a mesa diretora, todos os deputados estão empenhados em abrir cada vez mais a Assembleia para vários fatos, para várias discussões, para vários debates que são importantes, né? O cidadão, como diz o presidente Bruno Peixoto, essa casa de leis é a casa do povo, né? E então ele está abrindo eventos e até, aliás, Ivanor Florencio esteve agora há pouco, não tive como ir lá, para falar um pouco sobre a obra dele. Grande escritor, conhece Ivanor Florencio? Sim, sem dúvida. Agora, 6h30, 7 horas da noite, que a gente já estava preparando para vir para cá, né, Brasil? Não tive a oportunidade de ir lá. Mas ele esteve aqui também no saguão da Assembleia, falando sobre a obra dele, que é importantíssima, 50 anos do nosso querido Ivanor. Mas a Assembleia fez, dentre vários eventos, está fazendo, finalizou, aliás, fez hoje e ontem, um seminário chamado Eleições 2024. O objetivo é atualizar os servidores da Assembleia e também visitantes que quisessem participar sobre mudanças na legislação eleitoral que vão guiar essas eleições agora de prefeitos e vereadores. Vamos ver. E as discussões em torno do processo eleitoral deste ano seguem para mais um dia no Parlamento goiano. Servidores e público externo estão atentos. Afinal, é ano de novas regras eleitorais que visam aprimorar a participação popular, reduzindo a fragmentação partidária e aumentando a diversidade racial e de gênero dos eleitos. Pré-candidata a vereadora por Goiânia, esta empresária ativista da causa animal está aproveitando a oportunidade, mais que certa. Esse seminário ele é muito importante para que nós possamos realmente entender as leis que vem mudando, né? E a lei muda assim, ela é volátil rapidamente, a lei eleitoral. E é importante para a gente também lá na frente não pagar multas eleitorais, não prejudicar a sua candidatura e por aí vai. No último dia de seminário,
importantes temas foram tratados, como a violência política de gênero e a Lei 14.192 de 2021, que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher, assegurando assim a participação feminina em debates eleitorais, bem como as eleições proporcionais. Mulheres sendo colocadas de maneira intransigente e muitas vezes sem nem ela saber que é candidata, ela vai descobrir durante o processo. Então nós precisamos fazer essa correção e garantir que candidaturas sejam fortes, sejam financiadas pelo recurso público do fundo eleitoral e que elas possam ter êxitos e serem eleitas, né? É isso que a gente precisa. As chamadas fake news e como elas impactam a vida das pessoas foi outro tema que chamou a atenção. Seminário finalizado, os resultados foram bastante positivos. Eu acredito que nós superamos as expectativas. Os comentários do público que está assistindo a gente pelo YouTube demonstra que eles estão muito envolvidos com o tema. Tivemos várias pessoas aqui que são pré-candidatos, que aprenderam bastante com os nossos palestrantes. Então, eu acho que a gente superou as expectativas, o objetivo foi cumprido. Importantíssimo, não só para casa, para os de fora também. Todas as classes, advogado, não advogado, todos, tá? Exercitamos a democracia. O senhor conheceu de perto esse exercício de cidadania, né, presidente? O senhor esteve lá, né? Sim, eu tive a honra de participar da abertura, reconheço a grandiosidade e a utilidade de eventos como esse, mas vou pegar o seu gancho para fazer, não um elogio, um testemunho de verdade. O presidente Bruno Peixoto redimensionou o diálogo, ele facilitou. E eu tenho uma interlocução muito saudável com ele. E faço gosto em participar de eventos dessa natureza, principalmente neste poder, neste ambiente do Legislativo Estadual. Coisa boa. E com certeza o senhor deu, emprestou a sua credibilidade, né, para esse evento, né, que a gente viu lá. É muito bom, é muito bom. Essa proximidade, né, de órgãos, de imprensa principalmente, eu vejo que o senhor também é aberto, né, a entrevistas, o senhor não escolhe entrevistas, isso é muito bom, porque através dessas entrevistas, que são úteis para nós, apresentadores, jornalistas, o senhor está levando essas informações também para a população. E eu espero poder contar com a sua presença em outras ocasiões também, ao longo desse tempo. Sempre, assim que o desejar, eu estarei aqui pronto e faço das minhas palavras o que já dissera o ministro Barroso quando presidiu o TSE. É preciso que a Justiça Eleitoral estreite a sua relação com a sociedade. Este é o meu projeto. Que bom, que bom. Eu tenho aqui em mãos, né, foi a Michele até que me trouxe, está aqui acompanhando o programa com a gente, faz parte da nossa equipe, uma cartilha eleitoral, eleições municipais de 2024, preparada, trabalhada pela Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A Assembleia Legislativa que fez esse trabalho também através da Escola do Legislativo, que parece um belíssimo trabalho também. O pessoal da escola sempre proporcionando cursos, aperfeiçoamentos e etc. É uma coisa muito interessante. Eu vou pedir, inclusive, né, me lembre, Michele, por gentileza, de pedir ao pessoal para dar uma cartilha dessa para cada um dos nossos jornalistas, editores, produtores, repórteres, tá bem? Para que a gente saiba exatamente até onde a gente pode ir. Né? Porque, de repente, né, Brasil, você é jornalista, sabe disso? De repente a gente pode ir só até aquela esquininha ali, né, Brasil? Não pode passar daquela esquina, senão é atropelado e a gente não quer ser atropelado. Mas vamos lá. Vou falar um pouco também sobre um outro evento aqui, comandado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, que lançou a campanha SOS Rio Grande do Sul. O objetivo, claro, é arrecadar alimentos e agasalhos para as vítimas da enchente terrível que aquele estado está passando. Vamos ver. A solidariedade tomou conta do saguão principal do Poder Legislativo goiano. O presidente da Casa, deputado Bruno Peixoto, lançou oficialmente a campanha SOS Rio Grande do Sul. Já de imediato, ainda hoje, mais de 3 toneladas de rações arrecadadas na campanha Abril Laranja serão enviadas para abrigos e entidades de proteção animal em uma verdadeira força-tarefa. Nós estamos vendo vídeos resgatando animais constantemente,
Conversei com os deputados e deputadas estaduais, com as entidades que iriam receber estas rações e todos concordaram para que estes animais que foram resgatados possam ter o seu alimento. Foi determinado pelo nosso governador Ronaldo Caiado que se fizesse essa campanha, arrecadar todo esse material e encaminhar para o Rio Grande do Sul o mais rápido possível. Você que quer doar, procure as unidades do Corpo de Bombeiros e aqui também na Alego, para que a gente possa ajudar os nossos companheiros, do Rio Grande do Sul, que está passando por muita dificuldade. Até o dia 15 de maio, o Parlamento Goiano assume compromisso público e social com o objetivo de ajudar os municípios atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Além das rações, a ação solidária vai contar com a arrecadação de cobertores, produtos de higiene, água e alimentação. Para incentivar o maior volume de doações, procuradores da Alego anunciaram a doação de 5 toneladas de alimentos neste primeiro momento da ação. Sensibilizados com a situação dos colegas e irmãos do Rio Grande do Sul, a associação vai disponibilizar, tanto com recursos próprios dos procuradores como da associação, essa oferta para ajudar os irmãos do Rio Grande do Sul que estão passando por esse momento de extrema dificuldade. Esperamos que esse recurso ajude a minimizar a dor já tão intensa das pessoas que estão sofrendo lá, somando as demais iniciativas e contribuições aqui da casa também. Mandaremos hoje à tarde, via Exército, Bombeiro Militar. E caso não tenha disponibilidade de envio de hoje para amanhã, por essas duas instituições, nós, diretores, secretários, deputados e deputadas estaduais, vamos alugar um caminhão, recursos destinados por nós para alocação, doado também, e nós vamos levar para o Rio Grande do Sul, porque não pode esperar. É o mínimo, né, presidente, que se pode fazer, né? Ajudar os irmãos que estão no estado. Eu fico triste, mas muito triste mesmo, quando a gente vê as imagens daquela inundação. É um estado tão rico, tão próspero, né, e passando por essa situação. Agora vem aquele período, né, terrível que sobrevém a esse problema, as tragédias. Tem pessoas que se valem desse apelo para fazerem de conta que estão arrecadando dinheiro para as vítimas, mas é um desvio de dinheiro, é um roubo, é um furto, sei lá que nome se pode dar, é uma pouca vergonha, enfim, que se faz. Mas, enfim, alguém tem que fazer alguma coisa. O presidente Lula já anunciou, liberou, inclusive, está liberado pelo que consta, um dinheiro, uma ajuda, né, para o estado do Rio Grande do Sul, liberou verbas, inclusive, indenizatórias, né, para os deputados federais e senadores, para destinar esse dinheiro para o Rio Grande do Sul. Mas o Rio Grande do Sul precisa de muito mais coisas que isso, precisa de abraçar esse estado, né, que a gente nunca imaginava que fosse ficar desse jeito, um estado tão próspero ficar desse jeito. Mas dentre as várias notícias que eu tenho lido, uma delas diz que nos últimos 4 anos, nos últimos anos, não me lembro agora exatamente quantos, mas nos últimos anos, o governo do estado do Rio Grande do Sul não investiu 1 centavo, o título da manchete é esse, isso inclusive, o governo não investiu 1 centavo na prevenção de enchentes. E aí entra a questão, você escolheu bem o seu governador, você gaúcho, escolheu bem o seu candidato, é onde a gente volta naquela questão, o eleitor tem que saber votar. Exatamente, o eleitor tem que conhecer, tem que saber quais são as propostas, tem que saber qual é a ideia e aquilo que pensa o candidato para fazer a sua escolha, a correta escolha. Vamos lá, com mais uma notícia então aqui da Assembleia Legislativa, porque na sessão ordinária de hoje, deputados votaram vetos do governo estadual a projetos de origem da Assembleia, projetos de lei que saíram da Assembleia. Um dos destaques foi a derrubada do veto ao projeto do deputado Lincoln TJ, que prevê a distribuição em unidades públicas de saúde de medicamentos feitos à base de cannabis. Vamos ver. O deputado Mauro Rubem pediu a inclusão de 3 municípios na região metropolitana de Goiânia, Damolândia, Itaúsu e Varjão. Vários parlamentares saudaram a presença no plenário do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Um dia sim e outro também, prefeito, eu faço uso dessa tribuna para falar sobre a sua gestão, sobre o seu trabalho. É um homem diferenciado de muitas pessoas e muitos outros homens que eu conheço, politicamente falando, inclusive.
conte conosco. Vários deputados e deputadas já destinamos emendas e o recurso tem sido muito bem aplicado em nossa capital. No pequeno expediente também foi lembrado o estado de calamidade no Rio Grande do Sul. Quero chamar a toda a sociedade, aqueles que nos ouvem, o nosso gabinete já totalmente envolvido com isso, para que a gente possa fazer a maior arrecadação de toda a história do estado de Goiás. Na ordem do dia foram apreciados muitos vetos do Executivo. A sessão chegou a ser prorrogada. Destaque para a derrubada de um veto à matéria do deputado Lincoln TJ, que defende pacientes que precisam de tratamento com a cannabis. Segundo o deputado, não se trata de ideologia, é saúde mesmo. Agora essa lei passa a valer e muito em breve, findado esse prazo para estabelecer essa lei de forma prática na secretaria, as pessoas vão poder procurar e receber o seu medicamento. A proposta de emenda à Constituição, PEC, que altera os percentuais das emendas impositivas em tramitação na Casa, continua gerando debates. Essa PEC ele vai dar uma estrutura de ferramentação para que os senhores deputados e senhoras deputadas possam ainda mais atuarem e atenderem os seus municípios, as suas bases. Vejo sim a importância que é, conforme Constituição Federal, elevar as emendas impositivas para que estas sejam destinadas aos municípios goianos, atendendo a população. Porém, nós faremos tudo em diálogo com o governo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto, comentou também sobre as divergências entre Legislativo e Executivo sobre vetos às matérias aprovadas pela Casa. Temos que sempre acompanhar o que preconiza a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a legislação, e nós temos mantido o diálogo. Então é evidente que pode acontecer este ou aquele veto, porque se trata de uma política diferente adotada pelo governo, ou até mesmo por vício de iniciativa. E nós vamos aqui analisar. Nós temos vetos que são derrubados porque nós entendemos que é a política correta que o Estado deve adotar, e outros que são mantidos. Então vejo isso com muita naturalidade. É natural, presidente? É da democracia? Sim. É da democracia. Sim, é da democracia. Essa atuação em pesos e contrapesos de um poder em relação ao outro, né? E é preciso que assim se conduza. Já se disse milhões e milhões, bilhões de vezes que tem que ter harmonia entre os poderes, né? Respeito entre os poderes. Vamos lá. Para encerrar essa série de matérias, a gente vai ver, você viu aí o prefeito Rogério Cruz no plenário, mas antes de ir ao plenário, ele chegou mais cedo, naturalmente, e foi recebido pelo presidente Bruno Peixoto por uma conversa também informal, regada a uma boa aguinha gelada, um refrigerante e um pãozinho de queijo, que não pode faltar, não é verdade? Eu estive lá nessa recepção que o presidente Bruno fez e pela primeira vez na minha vida, depois de quase 50 anos de televisão, eu vou aparecer como papagaio de pirata, porque quando eu entrei, eles estavam bem na entrada, na porta, e já estavam começando a falar da entrevista. Aí eu tive que aparecer. Mas vamos lá, vamos ver, vamos conferir. Na tarde desta terça-feira, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Bruno Peixoto, recebeu em uma visita institucional o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Os deputados estaduais Ricardo Quirino, Bia de Lima, doutora Zeli e Júlio Pina, além do conselheiro dos municípios, Humberto Aidar, também compareceram ao encontro. Tudo aquilo que Goiânia precisar da Assembleia Legislativa, nós, deputados e deputadas estaduais, estamos à disposição, em prontidão, para ser útil, para servir o município, e parabéns pelo trabalho em nossa capital. Quero agradecer, deputado presidente Bruno Peixoto, a oportunidade. Isso aqui é uma porta aberta, como o senhor bem colocou, a toda a sociedade. E eu, como gestor da nossa capital, tenho acompanhado todo o trabalho e processo desta Casa de Leis para o nosso estado de Goiás, que, por sinal, tem colaborado muito com a nossa capital de Goiânia. E aqui deixo os meus agradecimentos a todos os deputados e deputadas que têm nos apoiado, inclusive com emendas impositivas para a nossa capital, que isso é muito importante. Então, tenho só gratidão a esta Casa de Leis que vem trabalhando dia após dia de manter o sucesso do nosso estado
mas que a nossa capital também faz parte desse sucesso por causa do trabalho desta casa através dos nossos deputados e deputadas. Colega de partido do prefeito, o deputado Júlio Pina, destacou algumas obras da prefeitura. Você conseguiu avançar muito a nossa capital em pontos que talvez tivesse esquecido por muitos anos. Você realmente deu uma nova dinâmica disso. O que precisa é as pessoas conhecer e tudo que você fez por Goiânia. Você pode ter certeza que essa casa sabe reconhecer isso. Obrigado pela presença. Obrigado. Após a reunião na sala do chefe do Legislativo, o prefeito acompanhou a sessão ordinária junto a Bruno Peixoto. Seja bem-vindo à sede do Legislativo Goiano. Quero aqui deixar não apenas as portas abertas, mas também todo o nosso trabalho para servir a nossa gente da cidade de Goiânia. Muito bem, estava eu lá, mas tudo bem. Vamos lá. Lembrando mais uma vez que Rogério Cruz já confirmou presença aqui na semana que vem, na terça, na quarta, na quinta-feira da semana que vem. Não nesta aqui, mas na semana que vem, quinta-feira, estará aqui conosco, eu e Rafael Vasconcelos fazendo uma sabatina com ele. Presidente Luiz Cláudio Veiga Braga, estamos chegando ao final do programa e o senhor me disse que quer falar de um assunto que eu prezo muito, eu gosto muito, que é cultura. O que o Tribunal Regional Eleitoral, nas suas mãos, pretende fazer pela cultura? Muito bem, Paulo. Realmente é uma matéria que eu gosto de versar sobre ela, porque julgo que tem intimidade com os segmentos culturais. O Tribunal Regional Eleitoral, no período da minha gestão, eu estou eufórico com essa atividade, sempre estive, vai dinamizar as exposições pictóricas, abrir os seus espaços para artistas plásticos iniciantes e já consagrados, eventos de lançamentos de obras literárias, enfim, conjugarmos com uma união mais próxima das confrarias de intelectuais, as academias de letras, eu integro a Academia Goianiense de Letras, a participação da Academia Goiana de Letras, a participação da União Brasileira de Escritores, enfim, desses segmentos que são versados nesse tema, trazê-los para maior proximidade com o Tribunal Regional Eleitoral. Que bom, o senhor é um intelectual, né? Aliás, a gente conversava, antes de começar o programa, o senhor vai homenagear inclusive um grande amigo que eu tive, que é o Hélio Rocha, com o nome para... A Secretaria de Comunicação Social e Cerimonial será batizada a sua sala com o nome do jornalista Hélio Rocha. Justíssimo. Você já preparado, Brasil, para trabalhar na sala Hélio Rocha? Você está convidado para o lançamento. Sem dúvida, a presença obrigatória. Presença obrigatória. Obrigado. Irei com prazer, porque eu tinha um carinho muito grande pelo Hélio e pelo irmão dele também, o Reinaldo. Rocha. Duas grandes inteligências que nós tivemos aqui, duas grandes pessoas também. É isso. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Luiz Cláudio Veiga Braga. Que prazer em receber o senhor e esse papo tão agradável, que eu tenho certeza que o telespectador gostou também. Venha mais vezes. Obrigado. Paulo, eu estou à sua disposição e eu agradeço a oportunidade e sempre que convidado, aqui estarei. Tá bem, e conte também com o nosso trabalho aqui na televisão Brasil Central e também na TV Assembleia Legislativa. A gente vai se ver muito, vai se falar muito ao longo desse ano de 2024. Obrigado a todos, Brasil, Maria Eduarda, presidente, e obrigado a você, telespectador, pela companhia. A gente volta amanhã entrevistando o primeiro pré-candidato dessa eleição à Prefeitura de Goiânia. Leonardo Riso estará aqui com a gente. Um abraço, obrigado pela audiência, boa noite.